Olá, sejam bem-vindas à rubrica Timeless. Esta rubrica serve para falarmos sobre alguns temas relacionados com a menopausa. Hoje vamos falar a importância da menopausa na saúde vascular. Os estrogénios, uma hormona produzida pelos nossos ovários, que fica diminuído durante a menopausa, tem um efeito protetor relativamente à saúde vascular. Então vamos perceber, quando eles diminuem, qual é o impacto que têm na saúde vascular das mulheres. Para isso, temos a doutora Leonor Vasconcelos, médica de cirurgia vascular, que nos vai responder em todas estas questões. Olá, Leonor, bem-vinda. Começo então por te perguntar quais são os principais sintomas vasculares na mulher na menopausa. Tal como disseste, Marta, durante a menopausa há uma diminuição significativa dos níveis de estrogénios. E esta é uma hormona com um papel protetor muito importante ao nível dos vasos sanguíneos. O estrogênio é responsável por promover a elasticidade das artérias e o tónus da parede das veias. À medida que os níveis de estrogénios baixam, e na menopausa baixam significativamente, temos uma maior rigidez da parede arterial, e isto promove uma tendência para o aumento da pressão arterial e para a deposição de gordura na parede dos vasos, e nas veias há uma diminuição do tónus da parede da veia. Isto leva a que haja uma maior tendência à dilatação da veia, o que dificulta o retorno venoso, ou seja, o regresso do sangue da periferia para os pulmões e para o coração, levando depois ao aparecimento de queixas de peso e cansaço nos membros inferiores. E quais são os fatores externos relacionados com estas queixas na menopausa que podem contribuir para estas insuficiências venosas que ocorrem na menopausa? Na menopausa, as mulheres têm uma tendência para aumentar de peso. É uma questão que se vai verificando já na perimenopausa e sem perceberem, ganham 1 kg um ano, 1 kg outro ano e de repente têm mais 4, 5 kg a mais em relação ao que era o seu peso habitual. Por outro lado, nesta fase também as mulheres tendem a tornar-se mais sedentárias. Numa fase em que precisavam de facto de olhar um pouco mais para si, tendem a esquecer-se do próprio corpo, deixam de praticar exercício físico, as caminhadas que costumavam fazer tornam-se menos frequentes e se conjugarmos este aumento de peso, este sedentarismo, com a diminuição dos estrogénios e a consequente perda de tónus das veias, temos o coquetel perfeito para pernas pesadas, cansadas e inchadas e até mesmo para o aparecimento das varices. E do ponto de vista arterial, quais são as consequências que a menopausa pode trazer? Então, nas artérias, a diminuição dos estrogénios preocupa-nos sobretudo do ponto de vista do aumento do risco cardiovascular. A diminuição do estrogénio diminui a elasticidade das artérias e isto promove uma maior tendência para o aparecimento da hipertensão arterial. Por outro lado, há uma maior tendência à acumulação de gordura na parede das artérias. E, infelizmente, muitas mulheres têm hábitos tabágicos, o que misturado com esta maior rigidez arterial, cria a fórmula perfeita para o aparecimento dos chamados entupimentos das artérias. Começam queixas de pernas pesadas com a marcha, ou seja, para dar um exemplo de uma doente que tive esta semana na consulta, uma mulher na volta dos 60 anos, que fez uma menopausa precoce, portanto já está na menopausa há cerca de 11 anos, se não me falha a memória, uma fumadora de longa data, com uma carga tabágica diária elevada, que vem à consulta porque começou a sentir dores nas pernas quando caminha. E essas dores depois desaparecem quando ela para a marcha. Isto é a claudicação intermitente. Sim. Isto, na verdade, são dores que aparecem porque o músculo não recebe oxigênio suficiente quando precisa mais, que é durante o exercício. E isto vem como consequência da tal deposição de colesterol na parede das artérias, levando ao aparecimento de entupimentos. A mistura da menopausa com os hábitos tabágicos, de facto, é uma fórmula mortífera para as nossas artérias. Porque, na realidade, quando estavas a falar em relação aos estrogénios e, no fundo, o comportamento dos estrogénios a nível do sistema vascular é muito semelhante ao que acontece, por exemplo, também a nível da parede abdominal, não é? Porque o déficit de estrogénios leva a um processo inflamatório, que por sua vez leva à libertação de citocinas inflamatórias, levando a uma lesão endotelial, não é? Condiciona a hipertensão e, portanto, as mulheres, no fundo, na menopausa têm que entender que a menopausa não é só suores, afrontamentos, calores noturnos, não é? Portanto, também é importante alertar que a saúde vascular pode, de alguma forma, estar comprometida nesta fase. E tu achas que seria importante as mulheres começarem
de alguma maneira, quando surgem as primeiras enrodados menstruais, quando começam a aparecer, no fundo, os primeiros sinais e sintomas de declínio hormonal, que faria sentido uma avaliação por um cirurgião vascular para perceber se os sintomas que elas estão a ter está relacionado com estes declínios hormonais? Sim, sem dúvida. Até porque na fase da menopausa, ou seja, em alturas de alterações hormonais, e isso saberás melhor do que eu, também a mulher está mais, que tem predisposição, está mais suscetível ao lipedema. Uhum. E a menopausa é uma fase em que algumas mulheres começam a desenvolver o lipedema. O lipedema confunde-se muito com problemas de circulação. As mulheres confundem o lipedema com aumento de peso e com patologia vascular. Na verdade, são patologias distintas. No lipedema há um aumento do volume das pernas, elas tornam-se mais sensíveis ao toque e aparecem nódoas negras quase que espontaneamente. As mulheres pensam que aumentaram de peso e que têm problemas de circulação, problemas de retenção de líquidos e procuram a consulta exatamente com esta queixa. Eu agora faço retenção de líquidos. E é importante distinguir as duas patologias, porque têm sintomas muito semelhantes. Por outro lado, elas também às vezes coexistem. Certo. Portanto, para termos uma abordagem individualizada e ajustada para conseguir propor uma orientação terapêutica adequada a cada mulher, é importante fazer esta avaliação vascular, perceber se coexiste ou não patologia vascular, para podermos oferecer o melhor tratamento possível. Tratar o lipedema não é só sugerir que emagreçam. Disseste uma coisa muito curiosa, que é a questão dos triggers aqui do lipedema. E, na realidade, aquilo que hoje em dia nós percebemos, porque o lipedema sendo uma doença classificada como tal recentemente, portanto, é uma coisa que é uma doença que nós temos muita informação de há muito pouco tempo para cá e, portanto, está tudo muito empenhado em estudar cada vez mais esta patologia, que no fundo é um desequilíbrio metabólico também. E é engraçado porque aquilo que eu tenho estudado é que, para além do trigger da menopausa, portanto, este declínio de estrogénios, outros declínios no lipedema, ou melhor, outros triggers do lipedema é na puberdade e na pós-gravidez, que no fundo nós percebemos completamente a importância da parte hormonal associado ao lipedema, porque sendo o lipedema uma doença em que há um problema de metabolização dos estrogénios, estas alturas importantes de hormonais, de aumentos e declínios hormonais, pode realmente levar a mulher a procurar mais ajuda face a esta questão. E achas que as pessoas que recorrem à tua consulta muitas vezes recorrem para tu fazeres no fundo, um diagnóstico diferencial entre lipedema, porque agora é uma patologia, não é? Que eu acho que não é que esteja na moda, eu acho que isso não é verdade, eu acho é que as pessoas estão mais despertas para o tema. Achas que procuram com o intuito de fazer também esse diagnóstico, porque exatamente na menopausa, sendo um gatilho, elas começam a sentir mais os sintomas das pernas pesadas e das equimoses que aparecem com facilidade? As pessoas procuram muito a cirurgia vascular por estas queixas e pelo tema do lipedema, que é, apesar de tudo, um tema que agora começa a surgir muito nas redes sociais e que as pessoas começam a estar mais despertas, mas ainda há um conceito um pouco errado, pelo menos naquilo que eu consigo perceber na minha consulta, de que é a cirurgia vascular que sozinha vai tratar este problema. As doentes, quando procuram, não procuram já no intuito de um diagnóstico diferencial entre o lipedema e a insuficiência venosa. Elas vêm porque acham que têm lipedema e porque acham que é a cirurgia vascular que trata isso. Pronto, e aí cabe-nos explicar que, de facto, são patologias distintas, com sintomatologia muito semelhante, daí esta confusão, e que o lipedema tem uma abordagem multidisciplinar, e em que a cirurgia vascular é, na verdade, uma das muitas parcelas que completam esta equação do tratamento do lipedema. Portanto, ao cirurgião vascular cabe, de facto, a exclusão da insuficiência venosa e o tratamento quando ela coexiste, porque apesar de queixas sobreponíveis, elas potenciam-se quando as duas patologias coexistem e, portanto, o tratamento de insuficiência venosa é fundamental nas doentes que apresentam também esta patologia para que o tratamento do lipedema também possa ser mais eficaz. Sim, porque em relação a muitas vezes as pessoas quando suspeitam que têm lipedema, e nós
vamos ter uma rúbrica só dedicada ao lipedema, muitas vezes as pessoas procuram o cirurgião vascular como, no fundo, como alguém de primeira linha, mais não seja para uma orientação, não é? Em que, se nós estivermos despertos para estas alterações hormonais ocorrentes nesta fase da vida da mulher, se calhar conseguimos fazer um melhor, não diria melhor diagnóstico, mas conseguimos esclarecer melhor a doente se realmente é um declínio hormonal ou se eventualmente é uma acumulação de tecido adiposo e não propriamente uma insuficiência. E a nível de tratamentos vasculares, voltando aqui um bocadinho atrás, dado que o tema é saúde vascular, na menopausa, que tratamentos é que tu aconselhas nas mulheres que têm insuficiência venosa? Para além, obviamente, da parte da cirurgia e qual os timings certos, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem em que altura do ano é que têm que fazer os tratamentos. Na verdade, qualquer altura do ano poderá ser pertinente, desde que a doente esteja esclarecida das consequências dos tratamentos. Se falarmos da escleroterapia, por exemplo, sim, obviamente que o inverno é a melhor altura. Mas quando eu digo inverno, não digo inverno profundo, imediatamente a seguir ao verão. Porque se nós estivermos em janeiro ou em fevereiro, já estamos quase no verão novamente e pronto, já não temos tempo para completar um tratamento que é continuado e mensal. A altura ideal, na minha opinião, é exatamente o final do verão, início do outono, porque estes tratamentos de escleroterapia implicam que as doentes usem meias elásticas, que não se exponham ao sol e são tratamentos que implicam alguma repetição mensalmente, isto depende obviamente de caso para caso, e portanto é importante termos algum tempo pela frente até que a mulher inicie novamente a exposição ao sol e suspenda os tratamentos para podermos completar de acordo com cada caso, não é? E que conselhos é que tu deixarias a uma mulher que esteja em pério ou menopausa, portanto em que começam a ter o declínio hormonal a nível de estrogénios, relativamente à saúde vascular? Existe uma série de medidas simples, mas muito úteis, que se forem tomadas de forma consistente, podem de facto melhorar a saúde vascular e garantir uma maior qualidade de vida no futuro. A primeira recomendação que eu deixaria é: mexam-se. O movimento é o melhor amigo da circulação. Pratiquem exercício físico, façam caminhadas, é fundamental. E se isso for feito de forma consistente, de facto vai ajudar e vai ajudar a vários níveis, não só da circulação. Depois controlem o peso. Na menopausa a tendência é aumentar de peso. Sim. Nós temos que ser muito proativos para não aumentar de peso. Não podemos continuar a comer o mesmo e esperar manter o mesmo peso. Não, se continuarmos a comer o mesmo, vamos seguramente aumentar de peso na altura da menopausa. Portanto, controlar o peso, uma alimentação equilibrada, não é só controlar o peso, mas evitar a alimentação com demasiado sal, certo, evitar as gorduras saturadas, precisamente por causa da questão da hipertensão e da acumulação de colesterol na parede das artérias. Para aquelas mulheres que fumem, de facto, é fundamental deixar de fumar. É a altura certa para refletir sobre esse tema e abandonar os hábitos tabágicos. O tabaco é seguramente um dos maiores inimigos das artérias. E por fim, manter uma vigilância médica adequada, claro, controlar a hipertensão, controlar o colesterol, fazer o despiste de diabetes, que é outro fator de risco que surge nesta fase, e de facto consultar a cirurgia vascular quando existem queixas que assim o justifiquem. E qual é a tua mensagem então final para todas as mulheres que nos estão a ouvir? A menopausa não é uma doença. É uma fase da vida normal, como tantas outras. Simplesmente é uma fase em que o corpo muda e que precisa de mais atenção. E nós temos que saber ouvi-lo. E temos que saber escutar os sinais, não ignorá-los e atuar precocemente. Quanto mais precocemente nós atuarmos, melhor será a nossa saúde, não só vascular, mas a todos os outros níveis. Portanto, a menopausa é uma fase que pode ser vivida com equilíbrio, com tranquilidade, com qualidade de vida, desde que nós sejamos proativos e não baixemos os braços. Sim, e no fundo eu acho que o importante é nós percebermos que a menopausa não é o fim da fertilidade, certo, mas não é o fim da vida, não é? E, portanto, se nós percebermos que temos milhares de coisas para poder fazer, podemos recorrer aos vários especialistas para entender que danos é que aqueles desequilíbrios hormonais estão a causar. Conseguimos, obviamente, ter uma melhor qualidade de vida, não é? E nada como o facto da mulher estar atenta e entender o seu metabolismo para perceber que qualquer sinal ou sintoma relacionado com aquele declínio hormonal deve procurar ajuda especializada.
Precisamente. Obrigada, Leonor. Obrigada eu. Chegamos hoje ao final da nossa rubrica Timeless. Para a semana voltamos com novas informações úteis sobre esta fase da vida da mulher. Como vimos, tem um impacto global na saúde. Podem nos seguir aqui no 24 Horas, podem nos seguir também nas nossas redes sociais ou então consultar o nosso site martapadilha.pt. Até para a semana!